Para quem não acompanhou, em janeiro de 2026, o cão comunitário Orelha, que vivia há 10 anos na Praia Brava, em Florianópolis, ele foi brutalmente agredido por adolescentes e morreu no dia seguinte. Esse caso repercutiu em o Brasil, gerou protestos em todo o país e abriu um debate enorme sobre punição de menores e proteção animal. Mas o que aconteceu desde então? As investigações avançaram, os adultos envolvidos foram indiciados, a justiça deu respostas e, recentemente, uma morte inesperada voltou a colocar o caso nas manchetes. Além de que hackers também americanos vazaram documentos sigilosos do Ministério Público de Santa Catarina e acabaram jogando na internet. Bom, vamos entender então as atualizações do caso Orelha. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Enquanto o processo segue em sigilo no Brasil, uma frente internacional entrou na história de um jeito que ninguém esperava. Documentos confidenciais do MPSC foram hackeados e o conteúdo vazou direto para o Instagram, exposto publicamente por americanos que acompanham o caso de fora. A principal porta-voz desse movimento é Samantha Grace, a cantora e influenciadora americana que se tornou uma das vozes internacionais mais ativas na campanha Justiça por Orelha. Em uma live ao lado do jornalista Paul Miller, ela expôs documentos que incluíam relatórios periciais da polícia científica, boletins de ocorrência, laudos detalhando as agressões sofridas pelo animal e até fotos da ossada do cão. Parte do pessoal que acompanha o caso questiona se os ossos das fotos seriam realmente do Orelha, pois as fotos mostram que a ossada não apresenta fraturas na cabeça que seriam esperadas dado o tipo de agressão descrita inicialmente, mas o conteúdo causou um impacto enorme independentemente disso. E sobre o ativismo, Samantha tem usado o material para pressionar por punição e cobrar a federalização do caso, ajudando a organizar protestos fora do Brasil, incluindo manifestações na Times Square. Você vê a proporção que tomou, né? O trabalho dela deu visibilidade internacional a um caso que o sistema judiciário brasileiro está tentando manter nos limites do sigilo. Enquanto isso, aqui no Brasil, algo no mínimo curioso aconteceu. Na madrugada da última segunda-feira, dia 13 de abril, Tony Marcos de Souza, de 52 anos, morreu em Florianópolis após sofrer um infarto. O nome dele pode não ser familiar para quem acompanhou o caso só de longe, mas ele era uma figura central ali do lado mais sujo da história. Tony era o tio do adolescente que teve a internação solicitada pela Polícia Civil. Ele estava entre os adultos investigados por tentar interferir no caso. Segundo depoimentos colhidos pela Polícia Civil, a coação ocorreu uma semana após a morte do animal. Na ocasião, 3 adultos teriam ameaçado o porteiro de um condomínio que teria feito uma foto dos adolescentes na praia no dia do crime. As imagens mostraram o tio de um dos adolescentes que estaria com um certo volume na região da cintura, segundo a delegada responsável, o que levantou ali a suspeita de que ele portasse uma arma no momento da coação. O advogado da família deu a versão dele sobre a morte e, de acordo com ele, o investigado, ele estava deprimido, num estado ali de depressão, havia emagrecido cerca de 10 quilos desde o início das investigações, diz ele, por estresse. Disse Tony era um dos investigados por coação à testemunha ao longo do processo, isso em relação ao caso do cão Orelha. De acordo com informações da defesa de Tony, ele estava deprimido e havia emagrecido 10 quilos desde o início das investigações, isso por estresse. Informações sobre o velório e o sepultamento não foram divulgadas. Tony seria o tio de um dos adolescentes inicialmente investigados na morte de Orelha. Muita gente, inclusive, depois que isso aconteceu, como esse tio aí, ele veio meio que definhando, entre aspas, aí, antes de morrer, muita gente começou a falar que era resultado das macumbas. Vocês lembram aí que diversos macumbeiros aí se reuniram e começaram a fazer umas macumbas aí para pegar os adolescentes, quem estava envolvido, enfim, cara, tem gente que acredita nisso. Eu não acredito, até porque talvez devesse ter pegado outras pessoas também, não só o tio, ainda mais um tio ali que ele não participou diretamente do crime, mas sim depois, nesse momento então de coação. Mas e aí, o que você acha, Será que ele acabou entrando numa certa depressão porque ele estava com a consciência pesada, ou porque de fato
toda essa pressão em cima dele, né, ele não soube lidar. Enfim, a família pediu respeito e privacidade e o advogado afirmou que o Tony ele morreu de infarto por causa da depressão com toda a injustiça. O público que acompanha o caso não recebeu bem essa versão, né? Para boa parte aí de quem acompanha, o Tony ele não era uma vítima aí de injustiça, era um adulto indiciado por tentar intimidar uma testemunha para proteger um adolescente acusado de matar um cachorro. Bom, a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu as investigações sobre o ataque e a morte do cão Orelha. Segundo a corporação, um adolescente aí envolvido na morte teve pedido de internação. Além disso, 3 adultos parentes dos agressores foram indiciados por coação à testemunha. O laudo de corpo de delito aí revelou, por volta das 5h30 da madrugada do dia 4 de janeiro, o Orelha sofreu então uma pancada na cabeça, que pode ter sido ali um chute, algum objeto mais rígido, né, como madeira, a garrafa. Entre as evidências reunidas está um vídeo aí que mostra então o jovem saindo de um condomínio às 5h25 da manhã e retornando às 5h58, que foi o horário ali, esse período que teria ocorrido o ataque. A defesa do adolescente nega o envolvimento e diz que não há provas suficientes. Também teve o vazamento da imagem aí do tal adolescente M no depoimento, né? Mas o que veio à tona depois é que o jovem identificado no depoimento com a inicial M não era quem a galera imaginava, né? A letra teria sido usada para despistar, apontando para outro nome da lista que havia vazado. Aqui está a parte que mais frustrou quem esperava a punição, porque o adolescente apontado como responsável pela morte da Orelha não vai poder ser internado, segundo prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA. Ele determina que a medida só pode ser aplicada em casos de atos infracionais com grave ameaça ou violência contra pessoas, não abrangendo crimes contra animais. Na prática, a lei não permite internação pelo que foi feito com o Orelha, né? O máximo que pode acontecer são medidas socioeducativas, e vale a pena aí falar aqui, mas tem uma coisa que passou despercebida pela maioria das pessoas engajadas no caso, né, que existe uma decisão judicial de Florianópolis, da Vara da Infância e Juventude, datada no dia 28 de janeiro de 2026, que mandou aí as redes sociais removerem todas as postagens que mostravam nome, foto, vídeo ou qualquer tipo de conteúdo que identificasse os adolescentes envolvidos no caso. A base é legal, né, é o ECA, e que protege aí menores de 18 anos de exposição pública, mesmo quando cometem crimes graves. Por causa dessa decisão, então as plataformas aí, X, Instagram, TikTok, estão derrubando aí esse tipo de conteúdo automaticamente, né? Outras redes ainda mantêm as postagens, mas muita gente está recebendo avisos para deletar as postagens, e quem não apaga pode ter até inclusive a conta suspensa ou bloqueada. Se você pesquisar o nome dos envolvidos nas redes, né, hoje você vai até encontrar um aviso dizendo que o termo viola as regras da plataforma, ou simplesmente não vai aparecer nada sobre o assunto. Acabou virando uma espécie de lost media, né, onde o conteúdo existiu, mas foi sendo apagado em tempo real. Curiosamente, algumas fotos ainda estão de pé em certos cantos da internet. No dia 9 de abril, o MP pediu novas diligências à Polícia Civil, apontando lacunas na investigação, que já acumula aí mais de 1.000 horas de vídeos, laudos e 96 diligências, tudo sob sigilo por envolver menores. Do lado legal, o caso moveu bastante coisa, né? Foram 25 projetos de lei na Câmara propondo a lei do cão Orelha. O governo federal publicou o decreto Justiça por Orelha, que atualizou as multas de maus tratos de R$500 para R$3.000 aí, até valores que podem chegar até R$1 milhão, tá? A lei mudou, a punição aos responsáveis ainda não, né? Mas eu quero saber de você. O tio, ele entrou em depressão porque ele estava com a mente pesada, né? Um peso na consciência por saber o que aconteceu e que estava fazendo alguma coisa errada, ou simplesmente porque ele de fato estava sendo injustiçado e não soube lidar com essa pressão da internet. Olha só, para você ver o poder aí também dessa pressão da galera da internet. Eu acho que por isso é importante também o pessoal ficar cobrando, né, justiça em certos casos. Eu queria que essa mobilização fosse para outras coisas também, né? Quando o governo passa uma lei que vai acabar prejudicando a população, quando o governo aumenta um imposto aqui, quando um político é envolvido em uma corrupção aí, se de fato houvesse essa mobilização na internet mesmo, eu acho que muita coisa mudaria no Brasil, né? Não diminuindo a dor
do caso aí Orelha, mas parece que quando envolve uma injustiça aí com um animal, né, a mobilização, né, acaba sendo muito maior. Enfim, essa é uma das coisas que acontece sempre aqui no Brasil, né? Mas comenta aqui o que você acha. Até o próximo vídeo. Tchau.